Muito boa noite a todos amigos e amigas presentes e os que nos vão ver depois. Agradecemos por essa semana, por esse dia, né? Aqui em Campo Grande está bastante frio, bastante frio. Eu acredito que a maioria das partes do Brasil, né? Então, nós estamos hoje só via Zoom, né? Por conta disso também, né? Graças a Deus tem essa possibilidade de estarmos reunidos, né? Independente de ser presencial ou online, a gente pode continuar com os nossos estudos. Hoje, coube a mim facilitar esse encontro, tá? Desse livro, né? A segunda parte do Momento de Saúde de Consciência. Tinha que passar, não passou, mas espera aí um pouquinho. Às vezes acontece isso. Vamos lá. Tá. Esse livro aqui, as páginas estão aí, a referência, né? Só um pouquinho. O capítulo 8, tá? Karma e consciência. Eu vou começar pegando o trecho desse autor, que é um autor da psicologia, e que eu, quando fui preparar esse tema, né, que é do capítulo 8 da Joana, desse livro, né, eu achei assim, muitas coincidências com esse autor, sabe? E aí eu preferi colocá-lo primeiro, né, para a gente poder fazer esse link, né, entre o que o autor da psicologia diz sobre karma, né, esse assunto, e consciência também, vocês vão perceber que são assuntos que a Joana vai tratar nesse capítulo, né? E que coincide. E aí é quando a gente vai para a Joana, a gente percebe que a Joana fala de uma forma mais direta e mais profunda, tá? Por quê? Porque a Joana traz a história do espírito, né? E aí facilita o entendimento nosso num sentido mais profundo, tá? Dessa palavra aqui, tá? Então, assim, nessa figura, vocês podem ver que tem lá, né? Bom ou ruim, o que você faz sempre volta para você. Essa é uma figura que eu achei para designar essa palavra, tá? Então, a definição desse White... Fala aí, professora de inglês, Whitemount, tá certo? Aham. Tá. Whitemount. Então, esse autor, depois, na hora que eu terminar os textos dele, eu vou mostrar o livro que é, tá? Então, o termo sânscrito, karma, significa fazer, conduta, resultado, tá? Isso, o termo sânscrito significa isso, segundo esse autor. Implica causa, padrão e ação, como uma unidade dinâmica, tá? Unidade dinâmica, ok? A causação primeira do self manifestada mediante a evolução temporal no espaço, tá? Então, a causação primeira do self, o que é? Seria, se a gente fosse falar na linguagem espírita, seria a causação o espírito em si, tá? Esse self, ele é a estrutura total psíquica, né? E para nós espíritas, a gente pode usar esse termo do próprio espírito, tá? Manifestada mediante evolução temporal no espaço. O karma concretiza a natureza potencial de nosso ser. Olha bem, no fluxo sequencial da criação-destruição do tempo, por força do que acontece a nós e através de nós, no aqui e agora. Então, não foi por acaso que nós lemos antes da prece hoje, antes da gravação, né? Uma mensagem que dizia da importância de estarmos no aqui e agora para fazermos o nosso futuro, né? O dinamismo psíquico. As noções populares de karma como recompensa ou punição por virtudes ou equívocos passados e de destino como determinismo fatalista, que justifica a passividade e até a inércia, fundamentam-se no entendimento distorcido do dinamismo psíquico. Olha o que o autor está falando. Depois nós vamos ver o que a Joana fala disso, tá? Então, o karma, né, segundo o entendimento, não é
não é fatalista, tá? E não está ligado com recompensa ou punição por virtudes ou equívocos passados, tá? Vamos ver o que é que esse autor está querendo dizer e depois o que a Joana aprofunda disso. Então, há um dinamismo aí, tá? Erros são inevitáveis. Eu achei muito, muito interessante essa parte, tá? Assim, me chamou bastante atenção. Vamos ver se vocês também concordam. Os erros não são pontos de apoio para o aprendizado e o desenvolvimento. Olha o que ele fala, são inevitáveis. Por que será que esse autor usa esse termo tão forte? Os erros não são pontos de apoio para o aprendizado e desenvolvimento, são inevitáveis. O que vocês acham? Por que esse autor coloca isso? Que só se aprende com erro, né? Sei lá. Depois eu falo, a hora que terminar isso aqui. Em vez de batermos no peito, de nos sentirmos culpados por nossas falhas e deficiências, é mais produtivo aceitar a responsabilidade de aprender com nossos erros passados. Seja qual for a tarefa que me imponho ou que me é imposta, ser inacabada hoje, constituirá o desafio de amanhã. Então, eu com o olhar mais da questão da Joana aqui, tá? O que esse autor está querendo dizer que os erros são inevitáveis? Gente, ele está falando do nosso próprio processo. Nós não estamos em construção, tá? Se nós estamos em construção, os erros são inevitáveis. Então, quando eu cometo um erro, pensando que estou acertando, e vamos partir dessa hipótese, né? De que eu cometo um erro pensando estar acertando. Como é que eu posso não ter uma compaixão para comigo em relação a isso, gente? Tem gente que se automassacra porque teve um erro, tá? E aí se culpa e se sente assim, se sente pior das pessoas porque errou determinada circunstância, tá? Então, isso aqui que esse autor fala, ele é para a gente não esquecer. Nós não estamos ainda na condição de espíritos já prontos. Então, por isso, esse autor diz, os erros são inevitáveis. Ele não são pontos de apoio para o aprendizado e desenvolvimento, eles são inevitáveis. Então, ele tira a questão, eu erro porque eu aprendo, né? Eu reencarno porque eu aprendo. Não, eu reencarno e erro porque eu ainda vou errar, porque eu estou em construção, eu não estou pronta, tá? Então, se eu erro, eu preciso ter uma compaixão e entender o que ele fala aqui, ó, é mais produtivo aceitar a responsabilidade de aprender com nossos erros. É para isso que serve, só para isso, tá? Então, se eu errei, né? Errei porque eu estou em construção, tá? Eu tenho que deixar a onipotência, que a onipotência é para Deus, tá? Eu estou em construção e eu errei, pensando estar acertando, mas eu errei por quê? Porque eu estou em construção. A partir disso, o que foi que eu errei? Então, aí sim vem minha responsabilidade. A partir disso que eu sei que foi um erro, não vou repetir. É só para isso, ok? Consciência, agora vamos ver a parte da consciência desse autor. A consciência e a diferenciação da consciência, tanto na extroversão dos relacionamentos, quanto na introversão do confronto consigo mesmo, parecem ser o objetivo humano, universal, até mesmo cósmico, em cuja direção se desloca a totalidade dos destinos. Tá? Então, o que ele está falando? Que a gente precisa, para crescer, não é? A gente precisa dos relacionamentos. Essa é a extroversão, é aquilo que eu vou para o outro, vou com o outro, entendeu? Então, extroversão é fora, né? Extroversão é fora dos relacionamentos, ou na introversão introversão do confronto consigo mesmo, né? Parecem ser o objetivo humano universal, até mesmo cósmico, né? Em cuja direção se desloca a totalidade dos destinos, e aí, então, ele caracteriza isso como consciência e a diferenciação da consciência, ou consciência desperta ou dormindo ainda, né?
Conscientização e aceitação, tá? A conscientização e a aceitação, não uma passividade fatalista. Lembra lá, né? Uma fatalidade fatalista que ele usa aqui, né? Aqui, ó. Determinismo fatalista, que justifica a passividade até inércia. Não é isso, tá? Não é isso. Esse é um entendimento distorcido do dinamismo psíquico. Conscientizar, não uma passividade fatalista, mas a aceitação como um mapa de viagem ou como um guia para atividade criativa e individual. Podem modificar karmas adversos. Olha o que esse autor fala. E aqui a gente termina, eu coloquei aqui a referência, é esse livro, né, e é esse autor. E vocês vão perceber que é mais ou menos isso, mais aprofundado, que Joana fala nesse capítulo 8. Vamos a ele, né? Então, definição de Joana de Ângeles. O karma é o efeito das ações praticadas nas diferentes etapas da existência atual, como da pregressa, tá? Então, a Joana vai mais direto assim, tá? É bem direto mesmo. Fruto da árvore plantada e cultivada tem o sabor da espécie que caracteriza o vegetal, que tipifica o vegetal, tá? Então, é esse... a gente não fala assim no popular, assim, se plantou abacaxi, vai ter que colher abacaxi, não pode colher outra coisa, certo? É mais ou menos isso. Então, ela fala, o karma é o efeito das ações praticadas nas diferentes etapas da existência atual, como da pregressa. E ela usa a palavra ações praticadas, tá? Aí aqui, lembra lá que ele falou que é um processo dinâmico? Aqui a Joana vai falar a mesma coisa. O karma está sempre em processo de alteração, conforme o comportamento da criatura. Então, por isso não é fatalista, por isso não é uma coisa do destino, né? É meu karma, eu sofrer, né? É meu karma eu viver numa relação abusiva e eu tenho que sofrer, né? Dentro da doutrina tem muito mal entendimento em relação a isso, tá? Em relação bem a esse assunto, tá? Então, o karma está sempre em processo de alteração, conforme o comportamento da criatura. Então, se nós ampliamos a nossa consciência, né, nós tendemos a fazer modificações na nossa vida interna e externa. Nós tendemos a fazer, se a gente está percebendo que o ritmo da minha vida ela está paralisado em determinado ponto, porque eu não tenho essa coragem, né, de fazer determinadas mudanças, ok? Bom, aqui nós vamos falar do karma positivo. O que pode ser um karma positivo? Eu coloco para vocês. O que pode ser um karma positivo? Eu vou fechar o meu vídeo aqui, porque está chegando minha filha aqui, tá bom? Só um pouquinho. Deixa eu não sei onde é que está meu vídeo. O que pode ser um karma positivo? Deixa eu tentar fechar aqui, eu não estou conseguindo achar. Achei. É só um pouquinho, tá, gente? O karma positivo seria um relacionado a uma missão específica que se assume, por exemplo, de ser tutor de alguém, de ser de ter, por exemplo, feito um compromisso. Uma missão, Olga? Uhum. Além da contribuição da Olga, o que mais, gente? Não precisa ter medo de errar, não, tá, gente? Vamos deixar o mecanismo do perfeccionismo para trás? Vamos falar aí o que a gente está sentindo? Vamos fazer, tipo, uma terapia? Edna, Oi. Eu entendo assim, que o karma positivo, a gente tem a ideia de karma sempre aquela coisa
Exato. estática, que massacra, que é ruim, né? Eu entendo como karma positivo são aquelas benesses que a gente, vamos dizer assim, os privilégios que a gente tem nessa existência, né? Certo. Que também pode ser o fruto daquelas benesses que a gente fez lá atrás, no passado, em outras existências, né? Certo, Thelma. Eu acredito que seja isso. Certo. Olga, Thelma, Denilce, Maria, capaz que não tá podendo, e Fátima, o que vocês acham? Eu acho que karma positivo, tudo que essas meninas falaram agora está batendo com o que eu estou pensando. Eu acho que karma positivo é você resolver ser professora, jovem, pensar em desistir algumas vezes, mas não desistir, porque no meio do caminho você vai vendo que é possível desenvolver uma escolha profissional e mesmo com dificuldades, você não desiste, você prossegue. Persistência, você quer falar, né? Da persistência em determinados obstáculos que surgem na vida, ou em insegurança. Eu também concordo com a Fátima, eu acho que é mais nesse sentido, assim. O que você, de repente, está fazendo de forma positiva e que, às vezes, você fala, eu vou mudar o caminho, vou fazer outra escolha, mas você não consegue. Porque talvez esse seja o seu karma, né? Mas Denilce, porque às vezes a gente dessa fica forma... presente, né? Às vezes a gente... E são altos e baixos, né? E se a gente for computar os momentos legais e prazerosos e da troca, eles são muito mais frequentes do que propriamente naqueles dias que a gente está muito chateada, está cansado, está derrotado, porque no dia seguinte você recupera aquilo, né? É impressionante mesmo. Sim. Maria Patrícia, o que você acha que pode ser um karma positivo? Vou falar da experiência que eu tenho com a minha filha, que é especial, né? Tá. Eu acho que cuidar dela é um karma, mas é positivo porque ela me ensina várias situações diárias, né? Cada dia é uma situação diferente. Então, ela é uma professora para aqueles sentimentos que às vezes se tornam karma negativo. Então, eu acho que ela me auxilia nesse sentido e torna esse karma ser positivo porque eu aprendo e continuo aprendendo todo dia. Certo, ok. Apesar da dificuldade que é lidar, né, com uma circunstância dessa, você sai, e, entre aspas, não é lucro monetário, mas é um lucro humano, né, em relação ao seu aprendizado. É isso, Maria Patrícia? Isso, é gratificante, né? Cada ganho que ela tem, cada degrau que ela consegue ascender, isso é gratificante. Eu acho que o positivismo está aí, né? Não desistir dela. Eu vejo que existe família que desiste daquela pessoa com deficiência. E o karma se torna gratificante nesses momentos, né? Olha que legal. Obrigada pela sua contribuição, pela sua coragem de dizer da sua história, tá? História pessoal. Agora, cada uma com as suas respostas, né? Eu vou passar, então, para o que Joana traz, tá? Como karma positivo. Vou ter que finalizar, porque demora ele... Eita, eu acho ela de novo, tá? Segundo a Joana, tá? Quando os atos são positivos, e eu pus atos em destaque, tá? Os seus resultados caracterizam-se pela excelência da qualidade, favorecendo o ser com momentos felizes, afetividade, lucidez, progresso e novos ensejos de crescimento moral, espiritual, intelectual e humano, promovendo a sociedade na qual se encontra. Então, cada uma que respondeu, né, perceba-se que o que respondeu cabe dentro dessa definição de Joana, tá? E ela fala aqui de atos, né? Quando os atos são positivos, os seus resultados caracterizam pela excelência da qualidade, tá?
favorecendo o ser, né? Aí, ó, com momentos felizes, afetividade, lucidez, progresso e novos ensejos de crescimento moral, espiritual, intelectual e humano, promovendo a sociedade na qual se encontra. Então, olha que interessante, ela coloca no final uma responsabilidade até social, né? Com o karma positivo que cada um de nós pode fazer, né? De acordo com a nossa capacidade, possibilidade, né? De pegar os limões, os limões mesmo, né? Eu estou falando certo no português? Acho que sim. E fazer mousse, né? Fazer uma bela limonada. Olá, Júlio. Está entrando Olá, como vai? Tudo bem? Tudo bem. Agora você já vai entrar na pergunta aí, tá, Júlio? E agora, Eu? então, nós falamos do karma positivo e agora nós queremos saber do karma negativo. O que pode ser um karma negativo? Karma negativo. Bom, toda moeda tem dois lados, né? Mas então a gente vê o seguinte: o karma negativo são as questões que são resultantes das suas encarnações anteriores e que precisam, de alguma forma, ser corrigidas, de alguma forma, tá? Depende de cada caso, de cada situação, de cada personagem e das próprias pessoas, das oportunidades que ela tem em cada reencarnação. Lógico que você não vai resgatar os seus karmas todos de uma vez só. E mesmo um determinado karma, dada a sua relevância, o seu peso, a sua complexidade, pode ser resgatado em mais de uma oportunidade. Então, esse é o lado do karma negativo, né? É aquilo que pesa contra você ao longo do tempo e que você, de alguma forma, precisa corrigir, né? Então, sim, isso é com conhecimento de causa, previamente à sua reencarnação, que você faz o repasse lá das coisas que estão apontadas, né, na sua ficha, e isso é discutido. E você, de comum acordo com a espiritualidade, dentro desse processo reencarnatório, você define como fazer, o que fazer e como fazer. Então, as opções são suas. Uhum. Obrigada, Júlio. Agora, meninas, o que vocês respondem aqui, né? O que pode ser um karma negativo? Vou dar minha contribuição, Edna, porque eu já tenho que sair, né? Tá bom, Maria Patrícia, obrigada. Tá? Depois você vê, se você quiser ver a gravação. Isso, tá bom? eu acompanho lá no YouTube. Tá eu bom. acho que o karma negativo para nós é aquilo que nos dá aquela carga pesada, né? É tudo que você faz e que você não queira fazer, o que faz mal você fazer. Eu acho que isso vai gerando um sentimento negativo dentro de você e acaba somando em várias situações no nosso corpo, até mesmo no físico. Eu acho que o negativo peca aí. Maria Patrícia, só para eu entender o que você falou, seria uma circunstância que acontece na vida da gente que a gente não consegue aceitar, acatar aquilo e aí a gente sofre por isso, é isso? Sofre por isso e não consegue desatar aquele nó, né? Que tem gente que sofre com esse negativismo e não consegue sair daquele círculo vicioso, né? Não consegue se desfazer daquilo. E isso acaba deixando a pessoa pesada, a pessoa amarga, frustrada. Certo. Ok. Obrigada, Maria Patrícia. Nada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada, viu? Obrigada pela contribuição. A Olga, Thelma, a Maria não deve estar por aí, a Denilce. O que pode ser para vocês um karma negativo? O Júlio falou, a Maria Patrícia falou. Eu acho que é bem isso que os dois já falaram, né? É a questão da situação difícil que a gente tem que enfrentar e que realmente, quando isso acontece, a gente não tem uma aceitação, né? Então, ela se torna mais negativa ainda a situação, e aquilo
ela só vai ser um peso mesmo. Ai, tanto que tem a frase, né? É meu karma, é o que eu tenho que passar, mesmo que, entre aspas, erroneamente, muitas vezes, a ideia, né, do karma. Mas é resumindo isso aí que eles falaram, né? Posso fazer uma complementação aí? Se ninguém quiser falar agora, sim. Pode falar, Júlio. Parece que... Pode fazer, Júlio. Depois as Bom, pessoas falam. dentro desse quadro, né, que se apresenta na presente encarnação de cada um, existem vários problemas, né, que as pessoas vão vivenciar, seja problema de relacionamento, seja problema de doença. Os problemas relacionados... Eita, pausou o Júlio lá. Parou, travou. Você tem alguma sugestão aí, Fátima? Não, eu só parte da nossa própria vida, né? Eu só sei partir de exemplos. Justamente antes de eu optar por ser professora, fiquei batendo cabeça sendo vendedora de joias, de loja, e não deu certo. Oi, Aqui Júlio. caiu a conexão. Oi, Júlio. Oi, caiu a conexão e retornou. Caiu a conexão. Mas assim, a gente está te ouvindo, não está te vendo, mas não tem problema. Se achar que precisa ficar assim, tá? Não, tudo bem, tudo bem. Só Então, dentro aguarda um pouquinho, Júlio, que a Fátima, enquanto caiu, a Fátima começou a falar, tá? Não, era bom, isso tá mesmo. No meu caso, foi bem jovem, né? Na questão do exemplo da profissão que eu dei, e precisa ser coerente, porque aprimorando esse conceito de karma para mim, foi bem isso. Enquanto eu fiquei batendo cabeça e achando que eu ia viver a minha vida de sobrevivência financeira, indo para um caminho que não estava me agradando, eu tinha que ficar igual uma boneca vestida de uniformes, de maquiagens e me enquadrar naquele formato de profissão. Eu só fui infeliz, né? Mesmo sendo jovem, mas eu não estava cabendo em mim, nem eu cabendo naquele formato de comportamento profissional. Aí, ainda bem que eu não demorei muito. Aí, esse karma aí eu tirei de letra, né, digamos assim, Então, de uma forma não muito humilde. Você considera, enquanto estava em sofrimento e você tomou consciência, daí você foi você definiu uma outra coisa na sua vida, e aquilo que poderia ser um karma foi um karma negativo, não na mesma profissão, mas ficou um karma positivo, né? Mais ou menos isso, Fátima. Você quer falar? Mais ou menos. Tá. Uhum. Oi, Júlio. Cadê o Júlio? Esse Júlio está por aí. Ou caiu? Eita. Acho que ele caiu de novo. Parece que caiu. Então, Certo, ele vai entrar. Eu acho assim, por dedução, né? Se o karma positivo é uma vida de afetividade, de alegria, de bem-estar, de contribuição para a sociedade, tudo, o karma negativo é algo que a gente passa por situações de aflição, situações de sofrimento, situações em que a gente não está confortável, né? E por não estar confortável, por não estar bem, por passar por situações difíceis, a gente busca melhorar naturalmente, porque a gente fala, bom, eu estou passando por isso com sofrimento, então o que é que eu posso mudar em mim para que eu possa encontrar algo de bom, né? Então, assim, às vezes a gente se depara nas situações em que a gente está em aflição, com ansiedade, com mágoa, ressentimento,
E aí, a gente olhando bem para tudo isso, a gente fala, puxa, eu estou sendo impaciente, eu estou sendo orgulhosa, ou eu estou sendo vaidosa, ou eu estou sendo egoísta, ou eu estou sendo intolerante. E isso leva a gente a falar assim, bom, eu posso melhorar nesse aspecto, eu posso me encontrar uma versão melhor de mim mesma, né? Ok, Olga. Júlio, você quer continuar com o teu raciocínio? Não, eu queria só abordar assim, em dois aspectos. O lado relacionado com as questões, né, de relacionamento, em que você encontra pessoas com as quais você não tem um bom entendimento, né? E isso acontece muito no ambiente, no núcleo familiar, em que questões de maior relevância elas precisam ser resolvidas dentro desse ambiente onde as pessoas têm um maior contato, né? E esse contato ele é quase que uma questão definida como obrigatória, né? É a sua família, você nasceu nesse ambiente, você tem que lidar com essas diferenças. Esse é sobre um aspecto. Isso tanto faz, esposo, marido, mulher, filhos, filhas, pais, mães, qualquer tipo de relacionamento com qualquer pessoa. E a outra tem a ver com... aliás, na realidade, são três, né? A outra, uma segunda, em termos de ambiente de trabalho, de relacionamento profissional, em que você precisa entender e aceitar determinadas condições, né? E elas se impõem a você, e você tem que ser resiliente com relação àquilo que você vai ter que passar ou sofrer. A terceira coisa é relacionada a questões de doença, de saúde, né? Que ela não tem uma data determinada para surgir, tanto pode ser na infância, na juventude, na maioridade, até na própria na terceira idade, ou idoso, né? Como idoso. Então, são situações que, nesse caso, elas são somatizadas e se apresentam como doença, e que podem, em determinadas condições, envolver núcleos familiares de assim grande importância. Então, você precisa lidar com o problema da doença, não só aquele que está vivenciando a doença, como aquele que tem que dar sustentação ao outro enquanto passa pela doença. Então, tudo isso são situações, né, que você tem que vivenciar e tem que aprender a lidar com ela. E como a Olga estava falando, né, você precisa reconhecer as suas deficiências, ou aquilo que implica no sofrimento, ou na ou na dificuldade da realização dos seus objetivos, né? E todas as vezes que isso resulta em dificuldade, impedimento, ou lá o que seja, né? Dentro do aspecto negativo, é um karma que você precisa resolver. Então, tem desde uma coisa bem simples até uma coisa muito complicada. Então, essa questão do karma na cabeça das pessoas, né? Isso funciona como uma coisa muito ruim, né? E, às vezes, é uma questão de correção. Tá? Então, não é sobre o aspecto ruim, mas é um aspecto de identificação para uma possível correção, um possível ajustamento dentro das suas condições atuais, né? E que você precisa entender, compreender e resolver. Ok, Júlio, obrigado. Então, agora eu vou passar para a definição da Joana, e cada um com as suas respostas, né, perceba se tá coincidente ou não, né, se está muito diferente do que a Joana traz nesse capítulo. Tá? Ela coloca assim: karma negativo, quando atua com insensatez, vulgaridade, perversão, rebeldia, odiosidade, recolhe padecimentos vingadores, utores, né, que propiciam provas e expiações reparadoras de complexos mecanismos de aflições.
que respondem como necessidade iluminativa. Então, a definição que Joana traz, né, do karma negativo. Né? Então, acho que fica aí uma reflexão para nós, né? Aquilo tudo que a gente já conhece, segundo a doutrina, né? O que a gente traz para essa existência, né? Até mesmo as doenças, conforme o Júlio falou, né? Até mesmo a escolha das profissões, conforme a Fátima disse, né? E à medida que como a Olga falou, trouxe a questão da consciência, né? À medida que eu vou me conhecendo, ampliando a minha consciência, isso eu posso ir modificando, alterando os karmas, né? Conforme a gente já viu até agora. Mudança de atitudes. A desdita que se alonga, o cárcere moral que desarvora, a enfermidade rigorosa que alucina, a limitação que perturba, né? A solidão que asfixia, o desar, né? Que amargura, podem alterar-se favoravelmente se aquele que os experimenta resolve mudar as atitudes, aprimorando-as e desdobrando-as em prol do bem geral, no que resulta em bem próprio. Então, lembrando aqui a bolinha do Einstein, né? Quando a bolinha, o Einstein dizia que quando você joga uma bolinha na parede, a tendência dessa bolinha é voltar, né? Então, se eu, com tudo isso que eu passo aqui, como ela falou, né? Desdita, né? O cárcere moral, a enfermidade, a limitação, né? A solidão, o desar, o infortúnio, né? Isso tudo pode alterar-se favoravelmente se eu perceber isso tudo e mudar as minhas atitudes. E aí ela diz assim, ó, aprimorando-se e desdobrando-as em prol do bem geral, tá? Então, quando eu vi essa parte aqui, eu lembrei muito, né, desse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, onde diz, e o tema é esse, né, desse capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Então, aqui o Kardec trouxe para nós essa frase, né, dentro da doutrina, ela é muito falada, né, uma frase muito forte, e a gente vai entender muito de Joana, né, quando a gente percebe que ela diz aqui, ó, se a gente mudar as atitudes, quem estiver passando por algum mal-estar, conforme ela coloca aí, né, a gente pode mudar sim, né, o karma ele é dinâmico, conforme a gente já viu, né? Então, para eu mudar a atitude, eu tenho que reconhecer, primeiro, né, que alguma coisa eu preciso mudar o trajeto. E reconhecendo isso, no fazer com o outro, que é isso que é fora da caridade não há salvação, no fazer com o outro, eu faço para mim. Aliás, vamos falar da bolinha do Einstein de novo, né? Tudo que eu jogo na parede, ele retorna para mim, né? Então, eu lembrei, nessa parte aqui, lembrei muito desse capítulo, né, que vai falar exatamente na profundidade que Joana está trazendo, tá? Aqui ela vai falar agora de fatalidade, né? Descaso ou fatalidade, essa imagem. Não existe nas soberanas leis da vida fatalidade para o mal. O que ao ser acontece é resultado do que ele fez de si mesmo e nunca do que Deus lhe faz, como apraz aos pessimistas, aos derrotistas e cômodos afirmar. Então, a Joana está dando um recadinho para as pessoas que ainda estão longe, ainda são umas crianças espirituais, né, ou psicologicamente falando, quando a gente sempre coloca a culpa no outro, a gente se livra, né, de olhar para a gente e coloca sempre o outro, né? O problema é com o outro, né? Então, ela está dizendo aqui que fatalidade não existe, né? Não existe nas soberanas leis da vida fatalidade para o mal, né? A única fatalidade que tem é para o bem, né? Essa é a lei da evolução, conforme a gente estuda na doutrina, né? Eu coloquei essa frase, tá? Deixa eu só fazer um... Oi? Ok, Júlio. Fazer só um comentáriozinho aí. Essa fatalidade, a fatalidade para o mal não existe,
porque se existisse, nós teríamos que assumir que Deus é vingativo, ou que Deus age também para o mal, e não somente para o bem. Então, a gente tem que descartar isso daí de uma forma assim, definitiva, né? E aí coloca que a única coisa fatal que existe é a morte, ou o desencarne. Isso ninguém pode fugir, né? É a única coisa que é assim, determinante. E que é considerado, às vezes, por nós como uma coisa ruim, mas, segundo a doutrina, é uma libertação, né, do cárcere. Já dizia até Platão, né? Você pode. Então, o que a Joana fala aqui? Refaze, pois, a tua vida a todo momento para melhor, mediante os teus atos saudáveis. Ela sempre traz, não é pensares saudáveis, né? Ela fala sempre atos, né? Constrói e elabora novos karmas, liberando-te dos penosos que te pesam na economia moral. Isso aqui é muito confortador, né? Nós podemos, por isso que eu pus lá, você pode. Nós podemos, né? Mediante um sofrimento, nós podemos construir novos karmas, tá? Isso aí você está me fazendo lembrar da campanha do Barack Obama. Oi? We can. Você está me fazendo lembrar da campanha, a frase de campanha do Barack Obama quando ele estava sendo candidato, era we can, nós podemos. Certo. Nesse caso aqui, o tema é o karma, né? Então, nesse caso aqui, a gente está falando da gente mesmo, tá? Então, assim, nós podemos sim, tá? Nós podemos refazer muitas das coisas das nossas vidas, né? E a gente sabe hoje, pelos médicos que estudam até a questão da medicina com a espiritualidade, que nós podemos até reconstruir células doentes, gente. Então, assim, até no corpo orgânico é possível, né? Quanto mais na parte moral. Então, nós podemos sim. Aí a Joana traz o que é consciência, né? Nesse capítulo. A consciência não é inteligência no sentido mental, mas a capacidade de estabelecer parâmetros para entender o bem e o mal, optando pelo primeiro e seguindo a diretriz do equilíbrio das possibilidades latentes, desenvolvendo os recursos atuais em favor do seu vir a ser. Está vendo aqui, gente? Lá, quando aquele autor da psicologia, né, falou que o erro é inevitável, a Joana traz aqui, ó, tá? Do seu vir a ser. Por isso que o erro é inevitável, porque nós ainda não estamos prontos, tá? Aqui ela diz muito claro, vir a ser, tá? Então, nós não somos ainda, nós estamos, certo? Então, aqui a gente vai fazendo os links com aquele autor da psicologia lá do início, certo? Aqui, como ela fala assim, a consciência não é inteligência no sentido mental, mas a capacidade de estabelecer parâmetros para entender o bem e o mal. O que para nós é bem e o que para nós é mal? É importante a gente ter isso claro para nós. Quem gostaria de responder? Parâmetros. O nome está dizendo, se você não aprimora esse conceito de bem, conceito de mal ao longo da tua existência, da tua vida, a tendência, você corre o risco de ficar marcando passo, né? Mas, Fátima, o que para você é bem e o que para você é mal? Então, aí eu só posso dizer novamente com exemplos, e esse momento dessa temática de hoje. Enquanto eu optei lá por abraçar, pegar o primeiro emprego que apareceu, que foi de vendedora de joias, de recepcionista de joias, de uma loja multinacional e tal, mas quando eu vi que eu não tinha liberdade, vamos supor, era tudo que eu queria, que eu estava saindo das garras da minha madrasta, entre aspas, e eu entrava no horário, e aí eu não tinha horário para sair, e enquanto tinha vendas, eu tinha que ficar naquela loja, naquele lusco-fusco, naquele glamour de ver aquela galera
cheia da grana, querendo comprar, e o vendedor querendo vender, mas eu não era vendedora, eu era gente, né? E aí eu fui ficando revoltada, porque aí eu saía tarde, chegava tarde, e eu queria sair, eu queria dançar na discoteca, eu já era cansada. Aí eu falava, não quero isso. Eu quero trabalhar num lugar onde eu sei a hora que eu vou entrar e a hora que eu vou sair. Então, eu fui ajustando isso, assim. E aí foi indo para o caminho da escolha da docência, porque ali eu tinha hora para chegar e tinha hora para sair. E fui gostando e fui entendendo que era aquilo que eu queria. Então, vamos Para ver mim, se... Aham. ia Vamos ver fazer muito se eu mal entendi. continuar naquela história, né? Vamos ver se eu entendi a tua fala. Para você, o bem foi entender que aquilo estava te fazendo mal e você escolheu uma outra profissão e aí você entendeu como bem. É isso? O que eu estava entendendo como jovem, eu estava me fazendo mal, que eu estava me contrariando porque eu não estava podendo fazer o que eu queria, ou seja, sair, ter hora para ir para casa, tomar banho, ficar bonitinha, ir para uma festa, para uma boate, para dançar, discoteca. Eu ficava cansada. Eu sabia que no dia seguinte eu tinha que acordar de novo cedo e ir para a escola, e ir para o trabalho, né? E a escola era à noite, eu fazia cursinho à noite. Eu falei, não vai dar certo isso. Maravilha. Eu vou ter que arrumar isso aqui. Uhum. O que é para nós aí, gente? O que é bem para cada um e mal para cada um? Quem está falando? Olga. Olga. Oi, Olga. Então, lendo aqui esse parágrafo, a capacidade de estabelecer parâmetros para entender o bem e o mal, eu entendo que isso é a moral. É a moral quando o estabelecer parâmetros a questão é a qualidade, na verdade, é a moral como presença na consciência, né? Sim, quando nós estamos, quando nós ignoramos os nossos parâmetros morais, o bem, ele é bem dilatado, assim, né? Bem dilatado, né? Aquela situação assim, se não faz mal a ninguém, é bem, né? Quando nós começamos a ter uma compreensão mais apurada da moral, a gente para de achar que o que é achado não é roubado, se ninguém viu, está tudo bem, se não faz mal para ninguém, entre aspas, está tudo bem, se todo mundo faz, está tudo bem. Então, à medida em que a gente aprimora esses parâmetros, a gente começa a ter uma noção de que o bem é mais do que não fazer o mal. É mais do que não escolher porque todo mundo faz. O bem, ele é efetivamente uma estrutura em que todos, de alguma forma, estão sujeitos ao meu comportamento. Principalmente eu. Sim, eu sou o centro disso. Eu é que vou estabelecer essa escala de valores, né, ao longo da minha existência. E ela pode ser reelaborada, ela pode ser revista o tempo todo, né? Se eu estabeleço essa escala de valores, o que eu achava muito importante há 30, 40 anos atrás, hoje já não acho mais. Então, acho que é bem assim, é bem esse caminho que a gente vai percorrendo
é óbvio que a gente vai fazendo as escolhas que a gente está entendendo que está sofrendo menos. Quando a gente é jovem, né? Sobretudo. Não, eu estou violentando meus desejos, as minhas vontades aqui. Eu vou procurar um outro caminho. Mas é interessante isso. Você me fez acordar para esse caminho que eu fui acabando no decorrer da vida estudantil, fazendo essa opção enquanto estudante, né? E depois eu fui readaptando essa escala de valores, porque eu já havia tido uma base muito rigorosa enquanto criança. Então, no meu caso, eu fui fazendo aquela readaptação nessa escala, né? É muito importante o que a gente está conversando aqui, porque, assim, a Olga, acho que tocou no ponto, né? Quais são os valores, né? Os valores que servem para mim e servem para todos, né? Porque uma pessoa que esteja numa comunidade onde o bem para ela é conseguir uma fortuna a qualquer preço, né? Para ela está sendo bem, ela entende bem assim, né? Então é importante a gente saber que parâmetro, né? Quais são esses parâmetros para cada um de nós, né? O que é bem e o que é mal, né? Eu posso ter, aqui no Brasil tem a cultura do tirar vantagem, né? Então, assim, se eu tiver tirando vantagem de alguma forma, né? Isso para mim é bem ou não, né? Entendeu? Então é importante a gente ficar com essa reflexão e vamos seguir em frente, que eu acho que a Joana pode nos ajudar aqui. O que a Joana fala agora? Presença de Deus. Essas possibilidades que se encontram adormecidas são a presença de Deus em todos, aguardando o momento de desabrochar e crescer. Aqui eu lembrei muito que quando a gente começa aquele estudo do EJE, né, estudo da doutrina, bem no início, lá fala o seguinte, que o pressuposto, né, para estudar a doutrina espírita é pressuposto. Tem que acreditar em Deus. Eu gostaria de usar mais a frase do Jung, né? Eu sei que existe Deus, eu sei de Deus, eu sei, né? Eu não só creio, eu sei, né? Então, o pressuposto aqui que a Joana está trazendo é isso também. Se eu não tenho esse pressuposto, fica complicada essa frase aqui, tá? Essas possibilidades que se encontram adormecidas em todos nós, né? Que é aquele vir a ser que ela fala, né? São a presença de Deus em todos, aguardando o momento de desabrochar e crescer. Aí se a gente percebe, né? Que Deus é onipotência, imanência, que mais? Onipresença, tem acho que 5 características, né? E que é perfeito e misericordioso, é por amor, né? Então a gente vai entender o que é bem e o que é mal, vai ficando mais fácil, né? Consciência transcendente. A consciência, nos seus variados níveis, consubstancia, né, o resumo, a programação das ocorrências futuras, através das quais conquista os patamares da evolução. Então, aqui Joana traz, é bem interessante, né? Porque não tem uma consciência só. Quando a gente dorme, agora eu lembrei muito do ego nosso, a personalidade está dormindo, né? Está dormindo lá junto com o corpício, né? A gente amplia a consciência para um outro tipo de ego, né? Para uma outra história. Nossa, que sonho estranho, nunca nem pensei nisso, né? A gente amplia aí a nossa consciência de uma forma. E a gente tem, segundo as teorias da transpessoal, eles estudam muito essa consciência transcendente, né? Então, nós temos vários níveis de consciência, né? A própria ciência traz e Joana traz aqui, tá? A consciência nos seus variados níveis, né? Resume a programação das ocorrências futuras, através das quais conquista os patamares da evolução. Lembrando que a nossa consciência, segundo também Freud, né? A nossa consciência é só 30%, né? Então, a gente há que ter mais consciências, uma consciência maior do que só 30% de nós, né? Então, realmente,
não é só essa consciência da personalidade, cada um com o seu nome aqui, né? No meu caso, Edna. Não é a consciência da Edna como personalidade, né? Agora, Edna, uma dúvida. Essa consciência em porcentagem, ela é a que a gente usa? Da personalidade. Ou aqui... O Freud era ateu, tá? Embora nascido judeu, o Freud era ateu. Então, ele fala da consciência da personalidade. Quando eu utilizo esse 30%, eu estou utilizando da teoria dele em relação à consciência da personalidade, que é essa nossa aqui, tá? Dentro desses 30%, aí, segundo a psicologia transpessoal, ainda tem muita consciência que dorme, outras já mais despertas, outra em despertamento, tá? Dos 30%. E a gente está falando aqui desse pequenininho é a consciência da personalidade. Fátima, Edna, Olga, Júlio e etc. Ok? Mas a Joana está falando, nós não temos só essa, tá? Nós temos muitas outras. Que são todas essas que vão programar as nossas ocorrências futuras, tá? Valores divinos. Enquanto adormecida, o quê? A consciência, né, funciona por automatismos que se ampliam do instinto à conquista da razão. Quando a lucidez faculta o discernimento, mais se favorece os valores divinos que se manifestam, aumentando a capacidade de amar e servir. Então, aqui eu coloquei Jesus, né, que tinha uma consciência muito ampliada, né? Ele tinha essa integração, né, que a gente fala agora na teoria do mundo, da individuação. Cristo, né, quando veio aqui, Jesus, quando esteve aqui, ele já era um indivíduo individuado, ele era integrado, né? Então, por isso, ele falava das coisas do meu Pai, das coisas do Pai, né, dos valores divinos, né? Ele tinha facilidade de dizer, se alguém te bater na face direita, dê a esquerda. Caminhe tantos, não sei quantos passos, conforme aquela passagem. Era fácil para ele falar, porque ele já tinha uma consciência muito além da que a gente conhece como consciência, né? Então, cada vez que a gente vai ampliando essa nossa consciência, da forma que a gente dá conta, né, a gente vai fazendo uma sintonia maior com esses valores aqui, ó, os valores divinos. E são esses valores divinos que vão nos dar aquele parâmetro lá de bem e de mal. Conduta consciente. O karma se deriva da conduta consciente, tem a qualidade do nível de percepção que a tipifica, né, que a caracteriza. Lembrando que sensação, tá? Quando a gente fala de sensação, ele associa também ao corpo. Quando eu falo percepção, é uma coisa mais do espírito, é mais da estrutura psíquica, tá? Então, o karma, que se deriva da conduta consciente, tem a qualidade do nível de percepção que a caracteriza. Amplia, desse modo, os tesouros da tua consciência e o teu karma se aureolará, né, de luz e paz que te ensejarão plenitude. Despertar da consciência. Enquanto na ignorância, Maria de Magdala, com a consciência adormecida, vivia em promiscuidade moral. Ao defrontar Jesus, despertou, alterando o comportamento de tal forma que elaborou o abençoado karma de ser a primeira pessoa a vê-lo ressuscitado. Aqui, então, esse exemplo que o Joana traz, está mostrando para nós o dinamismo, né, do karma. Né? O dinamismo do karma. Aí, reencarnações infelizes. Judas Iscariotes, consciente da missão do mestre, intoxicou-se pelos vapores da ambição descabida e, despertando depois, ao enforcar-se, estabeleceu o lúgubre, o macabro karma de reencarnações infelizes para reparar os erros tenebrosos e recuperar-se. Você imagina, né, a condição desse espírito quando ele fez o que fez, né, e depois se suicidou, quando ele volta à erraticidade, percebeu o que ele fez, né? Então, segundo as histórias, né, os próprios livros espíritas contam várias encarnações desse espírito
que ele mesmo se auto-pune, né? E aí ele pede reencarnações assim bem sofridas, né? E morre muitas vezes de uma forma bem violenta. Karma e consciência. O karma e a consciência seguem juntos, o primeiro como decorrência do outro. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão de número 132, interrogou o objetivo da encarnação. Qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Allan Kardec pergunta. Os mensageiros responderam: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Então, assim, nós, sabendo disso, a gente sabe que a gente carrega, né? Tanto a nossa história, o que precisamos reparar e aprender para não voltar a fazer, né? Como também podemos, sim, estar em missão quando a gente se coloca, né? Se entrega na obra de Jesus, né? Então, olha só o que fala, visa ainda outro fim. E aí, assim, não precisa ser missões grandiosas, é qualquer missão, né? Missão de ser pai, de ser mãe, é uma missão também, né? A gente ser assim, responsável por trazer alguns espíritos, encaminhar os espíritos, também é uma missão, né? Então, não precisa ser coisa grandiosa. Nós estamos em reparação, né? Que pode ser uma expiação, segundo essa resposta, né? Mas estamos também em missão. Então, visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. E isso não é pouco. Não é pouco mesmo. Porque... você está falando aí, você fica falando aí, eu já acumulou, já deu já para mim, numa encarnação só. Mãe, professora, esposa, já alguma coisa aí vai ter que fazer de novo, com certeza. Tá, mas eu acho que o que é importante para nós, Fátima, não é dizer assim, puxa, falhei. Lembra lá? Os erros são inevitáveis, mesmo, né? Então, assim, se eu falhei, como é que eu posso fazer daqui para frente? É isso, tá? Não, eu digo assim, eu vejo assim também, com uma certa alegria e otimismo. É tipo assim, se eu quiser, eu vou escolher na próxima uma coisa de cada vez, assim, né? Uma coisa de cada vez. Mas se você leva como missão professora, esposa e mãe, né? Que é as três que você citou aí, né? É porque você lá na hora de você fazer o seu planejamento, com certeza você viu que você dava conta, tá? Muitos espíritos em missões uma missão grande, que eu falo, missão de uma humanidade, também falham, como é o caso de Napoleão. Então, assim, não nos também culpemos se a gente não acertar em tudo, porque a gente tenta, né? A gente planeja e a gente vai para execução, né? Podemos conseguir tudo ou não, e a maioria de nós, segundo as informações, né? A maioria de nós não tem assim sucesso absoluto, não vai top de linha para lá, alguma coisa vai ficar, né? Com certeza. Então, assim, vamos relaxar, né? Fazer o nosso melhor, né? E fazer, mesmo errando, a gente fazer pensando em estar acertando. Acho que a intenção é o que vale, tá? Então, é isso. E aqui a gente encerra esse capítulo. Já tá bom, esse capítulo Toda vez que eu vou olhar, que eu vou ler pela primeira vez o capítulo, eu falei, meu Deus, por onde que eu começo? Por onde eu começo? Aí a coisa, assim que sabe, o processo. Aí a coisa vai se abrindo, vai clareando, sabe? Eu tenho, assim, graças a Deus, eu tenho muita iluminação, porque aquele capítulo vai ficando fácil, né?
eu vou fazendo os links, sabe? Do que preciso para eu, primeiro, para eu compreender o que é aquilo, né? Para depois conseguir passar, né? Nessa, entre aspas, aí, tarefa, não vou nem falar missão, mas uma tarefa, né? De repassar esse aprendizado aí, esse conteúdo da Joana, igual desse... Não, mas eu sinto isso com tantos anos já, que não são tantos, mas já alguns, né, que a gente está junto, assim, estudando Joana, eu sinto em você mesmo essa, não vou chamar de facilidade, mas essa compreensão que você tem da teoria da Joana e linkar com as vivências de cada um, né? Você tem você alcança isso, no meu entender, de uma forma muito rápida, sucinta e certeira, porque fica uma coerência bem legal assim com a doutrina, com a vida real e com a Joana. Quer dizer, Joana é doutrina espírita, né? Mas assim, a doutrina de uma forma mais básica, né? De Kardec, né? E desenvolvendo os raciocínios das temáticas, tudo a ver, né? Essa coerência. A gente já estudou Joana há um tempo já, para mim, razoavelmente para mim, tão claro, que quando você vai expor sobre a Joana, para mim fica cada vez mais claro de que não é difícil, é possível, basta a gente não desistir, tentar, que a gente consegue. Então, Fátima, parece que o estereótipo, né, dentro da doutrina, de que Joana é difícil, Joana é difícil, Joana é difícil, né? Foi por esse motivo também que nós, da BRAP aqui do Mato Grosso do Sul, resolvemos estudar e compartilhar esses aprendizados, sabe? Porque muitas das pessoas nos centros espíritas, eles não estudam por achar que a Joana é muito difícil. Tem palavreado difícil, mas o dicionário resolve. Né? Palavreado difícil, o dicionário resolve. Mas tem uma coisa que Joana traz, e que às vezes é difícil de resolver, que ela traz a gente para nós mesmos. Né? Então, assim, é mais fácil eu falar da teoria de Kardec, falar sobre, né? Do que pegar aquele ensinamento lá, aquele conteúdo, e olhar para mim, né? Ver mas o que esse daí... tem a ver comigo. Mas a doutrina nada mais faz do que isso, o Evangelho segundo o Espiritismo. É manual de conduta, né? É manual de conduta. Vamos ver, o Júlio parece que está querendo falar aí. Fala, Júlio. Mas é exatamente esse aí é o grande problema, né? A grande dificuldade de você estudar a Joana, né? Porque ela vai mexer com você, né? Então, até mesmo assim, as pessoas que vão atuar como expositores, elas se deparam com aquilo que está dentro de você e tem a ver com o que ela fala. Então, é você se reconhecer também dentro de um ambiente em que você é uma figura também frágil e ainda incompleta, ainda com falhas. E tem muita gente que não sabe lidar com isso. Tem muita gente que não aceita esse chamamento, né? Esse puxão de orelha, você identificar que o seu nível de consciência ainda não é tão desenvolvido quanto você imagina que seja. Então, isso provoca uma certa reticência em você estudar, em você entender, em você ler a Joana. E, na realidade, é o contrário. O efeito disso tem que ser o contrário. A gente precisa exatamente dessas coisas para a gente poder se reconhecer dentro desse ambiente onde nós estamos e dentro do patamar em que nós nos encontramos. Ora, bolas, se você consegue identificar isso, né, você sabe resolver com mais facilidade esses problemas que vão acontecendo. E às vezes a gente ganha uma encarnação, né, conforme a palavreada. Eu ganho uma encarnação com certeza. Eu encontro alguma coisa em mim que eu consigo identificar e transformar aquilo. Então, você eu estou ganhando a encarnação. Né? Lá no livro dos Espíritos não tem a pergunta como é que eu faço para eu crescer? Qual é a resposta? Basta você se conhecer. Se essa é a questão, poxa, que coisa mais fácil, né? De você se colocar dentro dessa
sociedade, né, em que você vive, podendo reconhecer as suas falhas e podendo modificar, melhorar esse troço, transformar para uma coisa boa, de que faz você se catapultar para um outro nível. Ora, bolas! Afinal de contas, para que nós estamos aqui? Não é para evoluir? Se é para evoluir, a gente precisa verificar o que não está legal, o que não está certo dentro de você. É para você poder ajeitar, poder corrigir, poder fazer melhor. E, a partir daí, cada vez que você dá um passo adiante dentro de você, você melhora exatamente a forma de atendimento, de reconhecimento, de relacionamento, de você como lidar com os outros e respeitar os outros dentro das suas limitações também. E, se for possível, você contribuir para que essas pessoas também busquem a melhoria. Não é você apontar o caminho e dizer você tem que ir por aí, não é isso. Mas é as pessoas poderem se reconhecer também como você fez. E, a partir daí, elas avançarem por elas mesmas. Esse é o princípio, né? Essa é a razão de ser. Nada melhor É o que a Edna falou hoje. A Edna falou hoje para a gente, né? Na metade da exposição, né? Deus. Você crê em Deus? Você acredita em Deus? Você precisa ver Deus para você acreditar em Deus? É o que, comumente, algumas pessoas que sabem que a gente estuda doutrina ou que a gente foi apresentada a ela de uma forma precoce ou agora ou recente, as pessoas querem fazer aquela pergunta, não sei se vocês já foram interrogados com a seguinte pergunta: olha só, você é espírita, né? Olha só, me responde uma coisa, você acredita mesmo em espírito? E aí é a resposta que está hoje na exposição que a Edna acabou de fazer. E eu costumo responder assim, ó, não é que eu acredito em espírito, eu sei que existe espíritos, porque eu fui criada assim, eu fui educada vendo, assistindo reuniões espíritas, vendo meu pai se manifestar. Meu pai não era um embuste, não era um enganador, né? E nem os demais 3, 4 amigos dele que compunham aquelas reuniões mediúnicas na nossa casa, enquanto não tinha um lugar definitivo. Então, quando as pessoas me perguntam, eu respondo com a segurança da minha experiência, aliada ao estudo. Então, assim, você acredita mesmo em espírito? Gente, não é que eu não acredito, eu sei. Aí eu vou, se quiser continuar ouvindo, eu brinco, né? Você está com tempo? Faço igual o Cortella. Eu saio contando o que eu sei, né? O que eu sei, o que eu vi, o que eu experienciei, o que eu continuo vendo até hoje, o que eu sinto. É Deus isso, não vou ver, mas está dentro da gente, né? E graças a Deus, né, nós tivemos abertura, né, uma abertura interna para poder estudar e aprofundar nas obras da Joana, né? Graças a Deus, né, nós tivemos essa abertura interna para fazer isso, né? Isso, parabéns para nós, a gente pode mudar muito dos nossos karmas, ele é dinâmico, né? Acabamos de saber que ele não é fatal, né? Que ele é dinâmico, ele pode mudar a qualquer momento, né? Dependendo do que a gente vai fazer com a gente mesmo, né? É porque a leitura e o estudo da série psicológica da Joana, sobretudo, vão abrir portas para todos nós, abrir as portas que a gente considerava que nunca a gente ia ter acesso, né? Que é uma delas é da nossa própria consciência, né? É saber lidar com isso, é saber tornar a nossa consciência a nossa amiguinha, mais íntima, né? Mais legal de se conviver, melhor até do que conviver com a nossa mãe, com o nosso pai, com o nosso filho, com o nosso marido, com a nossa esposa, porque a partir dessa intimidade é que eu vejo, é que a gente pode avançar um pouquinho ali, um pouquinho aqui. É isso aí, é isso aí. Eu tô vendo aqui, eu não vi a Denilce, né? A Denilce colocou aqui que o sinal dela estava muito ruim hoje, ela precisou sair. Vamos então, se não tivermos mais contribuição, vamos então partindo para o encerramento, gente, hoje? Quem que quer fazer a prece hoje? Chat aqui. Estou procurando isso. Eu vou então encerrar a gravação, né? Agradecendo muito
o ouvido de todos aí, e a vista de todos. E até a próxima quinta. Estaremos com a Érica semana que vem. E um beijo no coração de todos.